Olá, meu nome é Vitória, eu tô aqui com a Júlia Guimarães, com a Lara. Estamos no FMPcast e hoje nós iremos abordar um assunto sobre a adoção doméstica e seus requisitos. Mais especificamente, se é possível os pais biológicos escolher para quem entregar o filho em adoção. A adoção no Brasil, ela é regulamentada por leis específicas e antigamente ela era vista mais como uma forma de atender o desejo de quem queria ter um filho. Como o ECA e a Constituição Federal priorizou, a prioridade passou a ser da criança e não mais de quem queria adotar. E deixou de focar nos interesses dos adotantes e passou a buscar um lar seguro para quem precisa. E o objetivo da adoção é garantir que a criança sem condições de permanecer com a família de origem possa crescer em um lar seguro, com cuidado, proteção e afeto. Para organizar esse processo, foi criado o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que reúne informações sobre crianças aptas à adoção e pessoas interessadas em adotar. Esse sistema funciona em dois cadastros, um dos pretendentes já avaliados pela Justiça e outro das crianças e adolescentes disponíveis para adoção. Essa escolha da família adotante acontece por meio da análise e do cruzamento dessas informações, seguindo pelos critérios definidos pela Justiça. Como existe uma fila oficial da adoção e regras rigorosas para proteger as crianças, surge uma dúvida muito frequente. Os pais biológicos podem escolher diretamente quem vai adotar seu filho ou a adoção deve seguir obrigatoriamente a fila e os procedimentos previstos no sistema? Bom, segundo as alterações promovidas pela Lei Nacional de Adoção, a regra geral é que os pais não podem escolher para quem que vai ser essa família substituta. Essa regra é feita para garantir a transparência do procedimento, visar o tratamento igualitário entre os pretendentes e evitar que tenha irregularidades, e principalmente para assegurar a proteção integral da criança. Mas existem hipóteses que são entendidas tanto pela jurisprudência quanto pela doutrina de que os pais podem escolher para onde que vão entregar os seus filhos. Esse instituto se chama Intuito Personae. Só que, para que haja essa situação, é necessário que siga um procedimento rigoroso com observância das listas de adoção. Desse modo, apesar da regra geral ser que a adoção deve seguir o cadastro de pretendentes e a ordem de fila, existem situações em que podem. Dentre eles, existe o artigo 50 do parágrafo 13º do ECA, que prevê 3 situações em que permitem essa escolha para entregar os filhos. A primeira hipótese é a adoção unilateral, em que o padrasto ou a madrasta escolhem adotar o filho da sua cônjuge, que acontece porque ele já tem esses laços de afetividade com aquela criança, mas isso não significa que vai excluir o cadastro já da mãe ou do genitor. A segunda hipótese diz respeito aos parentes, tanto pelo genitor quanto pela mãe, em que aqueles parentes já têm uma relação de afinidade, afetividade com aquela criança e escolhem adotá-lo. E a terceira hipótese é quando o indivíduo ele tem a tutela ou a guarda, sendo que a jurisprudência entende que pode ser de forma não legal, ou seja, aquele indivíduo ele tem a guarda da criança, mas é mais algo que foi acordado entre as partes, e não algo regulamentado pela justiça. Apesar de que o artigo diz que tem que ser uma guarda regulamentada pela justiça, mas já a jurisprudência entende que não é necessário. Desse modo, apesar da lei prever essas situações, são meramente exemplificativos, já que tem situações que fogem desse escopo. E sendo que o ECA afasta essa ordem de cadastro para valorizar o melhor interesse da criança, e não para que seja uma mera escolha dos pais biológicos. Porque essas situações de reconhecimento legal das famílias serve para entender a realidade fática das situações, já que atua para exclusivamente proteger o menor da ruptura de vínculos já formados. Mas existem situações que fogem do escopo do artigo 50.
E, desse modo, os tribunais têm que ponderar entre o cumprimento estrito do Sistema Oficial de Cadastros e o princípio constitucional da proteção integral e do melhor interesse da criança. Isso ocorre porque um dos argumentos utilizados é que o vínculo socioafetivo entre a criança e a família é importante e que ocorre porque a filiação não é construída apenas através de laços consanguíneos e sim de vínculos socioafetivos entre elas, já que a jurisprudência, o direito atualmente entende que essa filiação é construída através da convivência diária, cuidado, carinho e situações em que podem gerar uma verdadeira relação de parentalidade. Por essa razão, quando tu tira essa criança do núcleo familiar já existente, isso pode gerar muitas consequências emocionais e psicológicas graves, que comprometem o seu desenvolvimento e seu sentimento de segurança. Desse modo, o STJ entende que o simples cumprimento da ordem de cadastro não pode prevalecer sobre o melhor interesse da criança. Por outro lado, tem situações que fogem dessas situações previstas no artigo 50 do ECA e também de outros entendimentos dos tribunais, que, por exemplo, é chamada adoção à brasileira, que é uma prática regular que, infelizmente, ocorre frequentemente entre os indivíduos, que é basicamente quando o indivíduo, de forma voluntária, ele comparece ao cartório de registro civil e registra o filho biológico de outra pessoa como se fosse o seu próprio. E é uma prática ilegal que, inclusive, é crime no Código Penal, que é através do artigo 242, que significa dar parto alheio como próprio, registrar como seu o filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprindo ou alterando o direito inerente ao Estado Civil, que tem uma pena de reclusão de 2 a 6 anos. Isso ocorre porque muitas vezes aquele indivíduo que registrou de forma ilegal a criança como se fosse sua, após ter a dissolução do vínculo entre esses pais, eles podem decidir que não querem mais aquela criança, já que muitas vezes é meramente o interesse do casal e não necessariamente pelo interesse de ter aquela criança. E podem pedir movendo ações anulatórias ou negatórias de paternidade, para evitar situações, por exemplo, cobrança de pensão alimentícia. Então, aquele indivíduo que antes se considerava pai daquela criança e já criou vínculos socioafetivos, pede para que não seja mais registrado como tal, para evitar a pensão alimentícia. Inclusive, tem um caso que aconteceu no Brasil que o avô daquela criança registrou a criança como se fosse pai dele, que inclusive gera uma confusão para aquela criança que não sabe a hierarquia entre eles, se é o pai, se é o avô. E o tribunal entendeu que era uma prática irregular e manteve a condenação, inclusive, por esse avô, porque ele entendeu que violou o estado de filiação daquela criança. De qualquer modo, tem que se valorizar que a formalização da adoção sempre ocorre por através de autorização judicial e do acompanhamento técnico especializado, tanto que a adoção só finaliza quando tenha a decisão do tribunal de que aquela criança teve alteração de registro. Não se pode, antes de concluir o processo, entender que aquela criança já foi adotada pela família. Lara? Para afastar qualquer possibilidade de entregas irregulares, o procedimento legal de adoção tramita perante a Vara da Infância e da Juventude. Quando ocorre a entrega voluntária de criança, o processo se inicia com os pais biológicos manifestando formalmente a sua vontade de forma direta perante o juiz. Nesse momento, para garantir que a decisão seja segura e bem orientada, esses genitores recebem o amparo e o acompanhamento contínuo de uma equipe técnica multidisciplinar. Por outro lado, os pretendentes à adoção também precisam demonstrar para a justiça que estão preparados. Eles passam por entrevistas psicológicas e estudos sociais, que o objetivo é verificar se os candidatos realmente possuem as condições necessárias para exercer a maternidade e a paternidade de forma adequada. Essa exigência técnica e judicial é justamente o mecanismo que invalida qualquer acordo feito diretamente entre as famílias e afasta a validade de arranjos informais.
Cumpridas essas etapas avaliativas, o processo pode avançar para um estágio de convivência supervisionado no qual a adaptação entre as crianças e a nova família é acompanhada de perto pelo judiciário. Ao final desse período, após a manifestação oficial do Ministério Público, o juiz profere a sua decisão, baseando-se sempre na análise rigorosa do melhor interesse da criança. É fundamental ressaltar que apenas com essa sentença judicial definitiva é que a adoção se concretiza de fato, permitindo a realização do novo registro de nascimento de criança e a consolidação do novo vínculo. A tramitação oficial de entrega voluntária deve ocorrer rigorosamente na Vara da Infância e da Juventude, onde os genitores formalizam um ato amparado por profissionais e os pretendentes comprovam sua aptidão parental de forma criteriosa. Todo esse acompanhamento judicial e técnico não é uma mera burocracia, mas sim um pilar fundamental para garantir segurança jurídica, proteção emocional e estabilidade familiar à criança, afetando de vez os riscos e a insegurança gerada pela adoção irregular. E para encerrar nossa conversa, fazendo uma embolada do que eu, Lara, Vitória e a Júlia falamos aqui, a adoção é um processo que exige cuidado e responsabilidade, porque envolve a proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes. No Brasil, a adoção é orientada pelo princípio da proteção integral e a regra geral é seguir o Sistema Nacional de Adoção, que demonstra que os pais biológicos não podem adotar, não podem escolher quem quer adotar os filhos, mas permite em casos excepcionais e quando houver elementos que justifiquem essa flexibilização. A adoção pode ocorrer fora da ordem do cadastro. Essas hipóteses são limitadas porque dependem da análise do judiciário e do caso concreto, mas especialmente quando já existem vínculos afetivos cuja ruptura pode prejudicar o emocional da criança. A atuação da Vara da Infância e da Juventude é essencial para assegurar que as decisões sejam tomadas com responsabilidade e sempre priorizando o bem-estar da criança. Por fim, o principal objetivo da adoção é garantir que as crianças e adolescentes cresçam em um ambiente seguro, acolhedor e favorável ao seu desenvolvimento. Além de atender aos interesses dos adultos envolvidos, a adoção deve priorizar o interesse da criança acima de tudo. Por isso, ela só deve ser autorizada quando trouxer benefícios à criança adotada e estiver fundamentada em motivos legítimos. Esse foi o assunto de hoje. Obrigada pela audiência e até a próxima.